Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Uma das coisas mais perturbadoras ao assistir os 8 episódios de Pam e Tommy, que tem lá na Star Plus, é uma série da Hulu, que é um canal adulto da Disney, foi saber o seguinte, que a história se passa na pré-história da internet, 1995, 96, quando muita gente ainda nem sabia o que era, porque trata-se do primeiro escândalo sexual envolvendo a internet discada, então aparecem os computadores da época, a imagem demorava para aparecer, para montar toda a imagem, carregar a imagem. O mais perturbador foi que eu já tinha quase 30 anos quando isto aconteceu, quando a história se passou. Eu mesmo fui ter internet em 1997. Bom, isso é perturbador para mim. Agora, outras coisas perturbadoras nessa minissérie é a seguinte. Bom, primeiro, para quem não sabe, nem eu já lembrava mais dessas pessoas. Tommy Lee, que é o baterista de uma banda de hair metal, que foi famosa nos anos 80. Já na metade dos anos 90, o Tommy Lee era só baixaria, porque o grunge tinha tomado a frente, o pessoal da camiseta de flanela. Se não me engano, em 1995, 96, quando passa a série, o carinha do Nirvana já tinha até morrido. O grunge, na verdade, parece que já estava até em descenso. Mas, enfim, o Tommy Lee era já um has-been, como eles dizem. Era rico, celebridade. Então mas já não era mais ele era baterista dessa banda aí, Motley Crue. Ele se casou com uma loiraça, Pamela Anderson, que trabalhou numa série que se chamava Baywatch. E ela era famosa porque ela era loira, bonita, sexy, e não era levada a sério. E aí eles se conheceram em Las Vegas, e em 4 dias eles estavam casados. Então eles eram duas subcelebridades, celebridade tabloide, sabe assim? E se casaram. E aí na lua de mel eles gravaram um tape lá, eles transando. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Tommy Lee, ele era muito arrogante, ele é um babaca do caramba, né? Então, tinha lá uns carpinteiros reformando a mansão dele. E ele não quis pagar o carpinteiro, ameaçou com arma de fogo. E aí, então, o carpinteiro roubou o cofre e dentro do cofre tinha uma fita de vídeo com a cena de sexo da lua de mel do Tommy Lee e da Pamela Anderson Lee. O casamento deles durou 3 anos, 4 anos. A minissérie parece que assim, é a história de amor do século, né? Vou chegar depois. E aí, então, esse vídeo, para vingar, esse cara vazou o vídeo, mas não ainda na internet, foi depois que isso aconteceu, né? Então, a história, ela é uma história de vingança e, assim, o primeiro caso de celebridade que vai vazar, né? Um dos primeiros casos que vai virar escândalo. Hipócrita pra caramba a série, porque é martelado o tempo todo na cabeça da gente que aquilo foi moralmente errado. Por quê? Porque não foi consensual. A Pamela Anderson nem o Tommy Lee, eles deram consentimento para o vídeo ser vazado. E a Hulu fez uma série sobre isso, com recriações de imagem disso, sem a autorização da Pamela Anderson. Ou seja, essa mulher reviveu tudo isso de novo. Né? Então você tem esse aspecto, isso tem que ser discutido, isso tem que ser, né? Então a série está criticando, ela está criticando o que ela mesma está fazendo. Aí que eu ouvi depois é que a Netflix agora está produzindo uma docu-série onde a própria Pamela Anderson vai dar a sua versão dos fatos. Esta minissérie da Hulu foi baseada num artigo da revista Rolling Stones e na biografia, na autobiografia do Tommy Lee. Ou seja, esse da Rolling Stone foi escrito por homem. Então, assim, eles até dão um ar de vítima para Pamela Anderson, né? Mas nós vamos discutir isso um pouquinho a mais depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então, eu já dei o que é a série, né? É alguém que, para se vingar de uma pessoa,
acabou levando uma mulher. E aí então a série dá conta, nos anos 90 ainda, porque não tinha esses conceitos nos anos 90, a gente não tinha esses conceitos. Nem de internet, mas nem de privacidade, sabe, essas coisas assim. Era tudo meio normal, não tinha muitas das linguagens que a gente usa hoje, havia naquela época e tal. E é diferente você ter uma fita de sexo vazada para um homem e para uma mulher. O homem é visto como um deus do sexo. A mulher, ainda mais no caso dessa Pamela, que tinha começado sendo garota da Playboy, essa coisa toda, imagina, ela foi vilanizada, chamada de PU, vocês sabem o que, o PU. Enfim, a série, ela fala isso, ela dá conta, só que é o que eu falei, né? Ela tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sem contar que o Tommy Lee foi baseado um pouco na biografia dele, né? Tommy Land. Então, parece que ele foi um marido totalmente... Tudo bem, ele era explosivo, ele era arrogante, ele era... Né? Mas, sabe como o casamento deles acabou? Na justiça, porque ele agrediu ela. Isso só é contado lá no fim, nos escritos no fim. Então, o Tommy Lee, ele era bem mais babaca do que ele já é babaca na série. Então, ela tá cheia de defeitozinhos, coisas que não aconteceram. O próprio vocalista, que aí não é o Tommy Lee, o próprio vocalista do Motley Crue, porque tem um pedaço lá em que diz assim, eles iam gravar num estúdio, e ao invés de ser o estúdio A, foi o estúdio B. Quem estava gravando no estúdio A era uma banda de grunge, Third Eye, sei lá das quantas, eu não sei porque grunge foi uma coisa que anos 90 eu não acompanhei, eu só trabalhava, por isso que eu tenho burnout agora, né? Eu só ficava trabalhando 16 horas por dia, durante 30 anos, viu? Bom, mas voltando para a série, diz que o estúdio A estava sendo ocupado por essa banda de grunge. O cara do Motley Crue já tweetou um monte de vezes, é mentira, isso não aconteceu. Então, se você for assistir a série, ela é divertida, só que tem um monte de asneiras, tá? Ela parece querer fazer uma coisa, mas ela faz outra coisa. Sem contar que não precisavam ser 8 episódios, daria para ser menos episódios, tá? Ela é uma série assistível, mas ela é muito cheia de problemas éticos, tá? Narrativos, o tom da série. Tem hora que parece que é docudrama, tem hora que parece que é comédia, tem uma hora que o cara tá conversando com o próprio pênis, isso acho que tá na biografia do Tommy Lee. Não, eu não tenho nada contra, é prostético, né? Eu não precisava ter visto tanto pênis lá, mesmo sendo prostético do ator, mas, sei lá, eu achei uma escolha um tanto quanto B, mas tudo bem, eles eram gente B mesmo. Assim, eu acho que não passou de uma série trashona, né, que poderia ter sido enxugada. Dá para assistir, eu acho que tem assuntos para serem discutidos, como vitimização, esse uso indevido do corpo da mulher, mas desde que a gente discuta, a série fez isso também. Em 2022, ela fez uma coisa que ela acusou, porque a Pamela não deu a autorização, tá? E outras coisinhas, por exemplo, como que o roteiro fez com que a Pamela descobrisse o tape. Então ela trabalhava no Baywatch. Faz de conta que é assim, gente, eu sou professor, né? Então, vamos supor que houvesse um tape de sexo meu. Aí os meus colegas da escola sabiam que existia esse tape, sabiam que eu iria dar aula naquele dia e iriam assistir na escola com a porta aberta e o som alto, o tape. E aí quando eu entrasse, oh meu Deus, eles ficariam surpresos. É assim que a Pamela Anderson descobre na série, né, por como que o tape existe. Porque os amigos do set lá de filmagem estão assistindo no dia que você fala, mas não podia ser coincidência. Gente, quando você vai filmar uma coisa, você tem um cronograma. Quem vai gravar tal cena em tal hora? Porque os atores têm coisas para fazer, né? É igual a gente que dá aula. Na quinta-feira, tal hora, eu vou estar em tal sala.
tá? Tem uma outra hora que sim, que a moça, tem um casal de lésbicas que tá dizendo assim, não, mas sabia que o vídeo é até o vídeo do escândalo sexual, é até legal porque a gente vê amor, que é uma coisa que não tem na pornografia, enfim, dava para discutir um monte de coisa séria, né? Porque no final, olha, quando eles estão gozando lá, tendo orgasmo, você viu que a Pamela, ela não filma o pênis, né, o pinto do Tommy Lee, ela filma a cara dele, como que ele estava gostando de estar dentro dela, tem um lance meio artístico e tal. A série faz exatamente o contrário. Ela faz uma série em que tem um pênis, fica balançando assim, tá conversando com o cara. Então, ela é uma série divertida e tal, mas ela é lotada de problemas, né, éticos, como eu falei, e 4 capítulos daria, acho que muito bem, para tratar a história, né? Sem contar que parece que, bom, parece que querem fazer uma redenção de algumas personagens masculinas ali, que, enfim, não são tão redimíveis assim, né? Mas dá para ver. Eu vi, mas eu vi de boa, mas eu não parava de pensar nisso, nessas coisas que eu falei, né? Que grosseria, que estão fazendo com ela a mesma coisa que estão acusando, enfim, coisas assim. Tchau, gente. Tá lá no Star Plus. Tchau.